pessoa pede para não ser identificada, ok? Nós sabemos que o mundo está cheio de adolescentes transando e pegando muitas vezes doenças, e eles não aceitam evangelização, nem conhecimento sobre o assunto de gravidez, entre outras coisas. Sendo assim, né, dentro desta realidade, vocês não estão sendo a favor da morte, já que um adolescente não pode usar uma camisinha na visão que vocês têm? Doutora Elizabeth, por favor. Vamos colocar primeiro... Vamos falar logo de camisinha nessa pergunta, ou vamos falar uma coisa, eu acho que é mais importante um aspecto antes. Não sei se todos daqui viram, parece que foi no mês de março, a pílula Diane, uma pílula anticoncepcional, foi proibida na França por ocasionar morte em adolescentes. Queria, antes de falar da camisinha, falar que a pílula do dia seguinte tem sido usado principalmente por jovens e adolescentes, porque o jovem segue muito mais o impulso, e à medida que a cultura de morte é uma cultura que, teoricamente, fala muito de direitos, não é, Ellison? Fala muito de direitos, mas despreza a dignidade da pessoa humana. Então, a cultura de morte ignora a vida que existe em cada pessoa, né? Desde a fecundação até a morte natural. A cultura de morte promove uma ideia de liberdade, que é uma ideia de liberdade que leva a uma deteriorização pessoal. Será que o jovem encontra a liberdade, encontra a plenitude pessoal, tendo simplesmente a liberdade ou nada impeça de que ele tenha relação quando quiser, com quem quiser, no momento quiser? Então, o primeiro lugar, o próprio sentido da sexualidade, que foi colocado pelo Padre Hélio, é agredido. À medida que você diz assim, tudo bem, não tem outro jeito, você não está anunciando o sentido mais profundo e belo da sexualidade. Segundo, não é a questão só da camisinha, que a camisinha, todos os trabalhos colocam que ela, se for só para dizer, pelo menos não compromete uma terceira pessoa, que seria o filho, usando o preservativo. Quando existe a ilusão que usando a camisinha tudo bem, não vai engravidar, não vai pegar AIDS, você está prejudicando, você não está ajudando. Por quê? A Organização Mundial de Saúde e não o Vaticano colocam o índice de falha do preservativo, tanto para a gravidez quanto para a AIDS. Uganda, um país da África que conseguiu resolver em grande parte o seu problema de AIDS, foi porque anunciou o perigo, inclusive usando a camisinha, né? Então, não é simplesmente um remédio maravilhoso, miraculoso, uma medida que resolve tudo usar a camisinha, né? E depois nós sabemos, nessa afirmativa dessa pergunta, existe um erro. As pesquisas mostram que a maioria dos jovens atualmente sabem, sim, como engravida. E existe uma mistura de pensamento mágico, que isso não vai acontecer com ele, ou até o desejo de engravidar, sim. Às vezes, em alguns grupos, se identifica um desejo de viver a importância da gravidez, e que faz, consciente ou inconscientemente, deixar de usar um método que poderia diminuir a chance de gravidez. Então, só falar que nós somos contra o uso da camisinha e, por isso, seríamos a favor da morte, simplificar muito a questão. A questão é muito mais profunda. Pois não, Padre Hélio? É que também essas perguntas, normalmente, parece que a Igreja quer impor uma constituição para todas as pessoas. Isso não é verdade. Ou seja, a Igreja propõe uma proposta de vida, está propondo, olha, o método para você ser feliz, para você se realizar como pessoa, para você ser uma pessoa íntegra, é esse. Ninguém está obrigando ninguém a viver. Se Deus permitiu pecar, pois quem somos nós para proibir? Ou seja, eu não estou proibindo ninguém, eu simplesmente quero que a pessoa encontre o seu sentido, mas se ela não quiser, pois ela é livre também para não encontrar o sentido da sua própria sexualidade. Quem vai sofrer as consequências disso é ela mesma. Não se trata de uma proibição, de uma
como se a igreja estivesse perseguindo as pessoas. Pois não, a igreja propõe uma proposta de vida, de abertura à vida, de sexualidade plena. Quem quer aceitar, aceite. É para quem quiser aceitar. Muito claro, obrigado. Talvez nós, dentro da igreja, temos anunciado pouco a beleza da sexualidade. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então, nós teríamos que anunciar e encantar os nossos jovens com o anúncio da beleza da sexualidade. Isso eu não tenho dúvida que cabe a nós essa falha, ou é verdade. Nosso dever. Muitíssimo obrigado, doutora. Leila, para onde você vai? Você está padre. começando a ficar desesperada aí. Tenha calma. Para o padre, são 3 perguntas no mesmo nível, padre. Então, eu vou resumir as 3. A primeira, eu não vou identificar a pessoa, mas ela diz o seguinte: se uma pessoa faz uso de anticoncepcional há aproximadamente 1 ano ou mais, como tratamento, ela é católica. Sendo assim, a igreja vê como um pecado ou não? A outra minha esposa faz método de... Também não vou identificar. Minha esposa faz método de contraceptivo, sou ministro da Eucaristia, sou contra, mas ela insiste em usar. Eu estou sendo conveniente junto com ela? Eu estou em pecado? Essa pergunta. Tem outra pergunta também no mesmo... anticoncepcional é pecado para quem é católico? Essas são essas 3 perguntas. Ok, vamos tentar não nos prolongarmos muito. Mas, ou seja, em primeiro lugar, ou seja, que a gente falava da questão da intenção. Ou seja, aqui, pecado não é transgredir uma norma. Ou seja, Cristo não é uma constituição. Cristo é uma pessoa concreta. E, ou seja, uma pessoa concreta se ofende quando se ofende uma pessoa concreta. Se ofende pessoalmente uma pessoa, não se ofende desobedecendo uma regra imposta. Pois aqui é necessário, então, entender a questão da intencionalidade. Se a intenção aqui é realmente, ou seja, sem querer o efeito anticonceptivo, é realmente querer tratar uma doença, pois não tem nenhum problema. Mas aqui também tem uma questão que, hoje em dia, tem uma certa tendência no mundo da obstetrícia de que todas as adolescentes saiam do consultório com anticoncepcional. E todo mundo hoje tem ovário policístico. Eu nunca vi, é uma doença que não é comum. E todo mundo tem ovário policístico. O ovário policístico, padre, faz parte, inclusive, em grande porcentagem, faz parte do natural na adolescência. Não, e é normal, ou seja, é normal porque o ovário forma cistos e ali no começo da adolescência você mostra ali, parece de fato, mostra para o adolescente, olha, que teu ovário é policístico, olha aqui, ó. Ou seja, claro que é policístico, ela está ainda amadurecendo, o ovário dela está começando a trabalhar, ou seja, é normal, mas isso não caracteriza o ovário policístico, a doença ovário policístico, que quem tem ovário policístico de fato é uma pessoa estéril, não necessita anticoncepcional para essa razão. Mas, enfim, ou seja, tem que saber aqui quando é verdadeiramente tratamento de saúde e quando não é. Sendo tratamento de saúde, não tem nenhum problema. Ou seja, estou tratando a saúde minha. E quem precisa dizer isso é um médico. Naturalmente, é bom deixar isso bem é o médico, mas o claro. Médico com consciência católica também. Ou seja, porque se é um médico que quer empurrar o anticoncepcional simplesmente, aí também não... Mas, padre, senhor, desculpe eu dizer que não é só consciência católica, né? Consciência até a consciência natural, né? Dos prejuízos, que é só ler a bula do anticoncepcional. Quer dizer, os riscos que o anticoncepcional traz são, assim, enormes. Tanto é que Diane, que foi proibido na França, é usado muitas vezes só contra a acne. É muito grave dar Diane só contra a acne, porque os efeitos são muito mais graves. Então, penso que está na hora da senhora dar continuidade àquela sua colocação sobre a explosão hormonal que a senhora se referia. Faltou mesmo? Faltou. Sério? Graças a Deus, você está aí para me ajudar. Vamos lá, então. No caso do senhor que é casado, que a esposa dele usa, como é que, ele pergunta como é que fica a minha situação? Se ele é conivente, se ele se sente desta forma. Bom, aqui tem uma figura moral. De acordo. Tem uma figura moral que é muito clara, ou seja, aqui se chama cooperação formal ou cooperação material ao mal, certo? Ou seja, se a mulher de fato quer usar e ela vai usar e o matrimônio chega a entrar em uma certa crise por causa disso, se ele disser não vou usar, o matrimônio gera uma certa crise pelo bem do matrimônio, o senhor poderia aceitar ela usar o anticoncepcional desde que, ou seja, ele não quisesse o mal do anticoncepcional para a vida dele, não quer. Desde que ele reze pelo bem, pela conversão dessa sua esposa.
Ou seja, reze, quero que ela se converta nesse ponto. Ou seja, e não querer, de fato, o efeito negativo. Ou seja, ele aceita o mal que ela está fazendo, mas ele não quer. E ele não seja ele quem use o método anticonceptivo. Ou seja, se ele tiver que usar o preservativo, aí não entra. Ou seja, ela usando, então, ela usa, eu aceito, não quero, mas pelo bem do meu matrimônio eu aceito. Mas isso não é um ato conjugal. Aí tem que ficar claro, ou seja, não é um ato conjugal na sexualidade conjugal, a entrega, a doação de um para o outro. Na plenitude, como dizia. Na plenitude, é um ato sexual, mas não é um ato conjugal. Aqui a conjugalidade entra em jogo. Depois a última pergunta só, se usa anticoncepcional com mentalidade anticonceptiva e sem nenhum tipo de ignorância, como é o caso agora que nós estamos falando desse tema, ou seja, é ofensa a Deus. Ou seja, até então podia ter alegado ignorância invencível, agora já não pode mais alegar ignorância invencível, já foi tirada da ignorância. Ok, obrigado. Deixar a doutora Elizabeth repousar um pouquinho, porque eu já estou mexendo demais com ela, e volto aqui com o Edson para retomar aquela pergunta. Por que exatamente neste momento acontece esta superficialidade e, mais ainda, você mencionou uma ausência de necessidade de laços que sejam profundos, de relacionamentos perenes? Então, na verdade, é lógico que não é uma resposta simples, no sentido que há vários aspectos que contribuíram para a gente chegar no momento social que a gente vive hoje. A gente pode elencar alguns fatos no sentido da visão, por exemplo, científica, de teorias, né, que vêm por exemplo, no início da psicologia, por exemplo, né, a psicologia, a filosofia, pensadores que desenvolveram pensamentos e teorias com uma visão de homem mecanicista. O que é isso? Uma visão de ser humano que você não considera a transcendência, você não considera o fato a espiritualidade, você não considera várias outras questões, mas você considera apenas o biológico e o psicológico. Então, você vem também aí, dessa visão, o que acontece, Ricardo? Você acaba desenvolvendo teorias que você ensina na escola, você ensina nas universidades, você forma médicos, você forma psicólogos, você forma profissionais da saúde que olham para você apenas como um ser biológico, ou um ser que no campo psicológico precisa atender às necessidades biológicas. Okay. Então, por exemplo, essa visão do prazer, né, como a doutora Elizabeth respondia a questão do adolescente. Não, porque o ser humano ele sente a vontade de ter relação sexual, né? É lógico. Agora, o ser humano não apenas sente a vontade, o desejo sexual. Ele tem um desejo de amor, ele tem um desejo de compromisso, ele tem um desejo de ser pai, de ser mãe. Aí você fala assim... Você está se referindo a uma espécie de desintegração da pessoa. Exatamente, como eu falava no início, biopsico-espiritual. Elison, né? Posso te interromper com uma pergunta? Sim. Claro que sim. Chega uma pergunta e eu já jogo ela para ti. Tá, okay. O que você acha, perguntou aqui no Twitter, o que você acha sobre as cartilhas que o governo pretende colocar nas escolas para ensinar sexualidade às crianças? Pois é. Na mesma linha da pergunta. Na mesma linha. Obrigado, Padre Hélio. Se eu ensino que o adolescente tem que ter relação sexual porque ele deseja, e aí eu defendo os direitos humanos, da liberdade de expressão, liberdade de viver a sua sexualidade, mas eu estou dizendo o seguinte, que eu não tenho condições de regrar a minha sexualidade, eu não tenho condições de ser soberano sobre os meus instintos sexuais. No fundo, eu estou me desumanizando, né? Então, se você fala de liberdade para um adolescente, dizendo que ele tem que responder sempre aos instintos sexuais, o que vai acontecer? Ele vai ser escravo dos seus instintos, ele não vai ser livre. E a liberdade está muito além de você responder sempre aos seus instintos sexuais, né? Está em você se comprometer com o outro, está em você responder. E aí, sempre, quando a gente fala de cultura de morte, é claro que há uma equação difícil, né, para os casais que estão nos assistindo, né, e no sentido de que você encontrar um equilíbrio entre a vida sexual, entre a entrega
conjugal, a responsabilidade com os filhos, criar os filhos e também responder ao que a igreja ensina, ao que a ciência ensina, isso é uma equação difícil, né? Agora, se eu não busco o que a igreja, o que as religiões falam sobre ideal de ser humano, de pessoa humana, se eu não busco o que a ciência fala de verdade e não o que muitas vezes a mídia esconde como argumento científico, e se eu acabo me abrindo para, por exemplo, quem é que elaborou essa cartilha? Por exemplo, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando a nossa educação, a educação dos nossos filhos, para políticos. O que eles sabem sobre a vida humana? E aí você fala, não, Elison, mas tem cientistas que elaboraram essa cartilha. Mas foram cientistas que têm uma visão humana, profunda, e não apenas uma visão mecanicista do ser humano? Então, são questões que a família precisa se fazer sempre antes de tomar decisões ou antes de tomar partidos, como essa pergunta, né, que foi feita. Ok, muitíssimo obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para avisar você que está nos acompanhando agora que todas as nossas perguntas, e principalmente as respostas, eu sei que elas não têm o objetivo de serem assim conclusivas, no sentido de que está tudo resolvido aqui em cada resposta dada. É muito importante que você dê continuidade a tudo aquilo que a gente está falando aí na sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, uma vez que são capazes já de tratar desses assuntos que são fundamentais. O lugar ideal para conversar sobre isso é aí em casa, na família, tá bom? Leila, próxima pergunta para quem é? Para a doutora. Por favor, querida. A Melissa, ela pergunta, se uma pessoa tomar uma caixa de pílulas contraceptivas, no dia seguinte, dose extras de hormônios, é como se fizesse um aborto? Quando ainda não tinha saído, é Melissa, né, que você falou? Melissa. Quando ainda não tinha saído a produção comercial da pílula do dia seguinte, a recomendação para quem queria tomar o remédio, que isso remédio é para curar, né? Esse não é para cura, então nem deveria chamar remédio. Então, para tomar o abortivo, após o ato sexual, a orientação era tome uma cartela inteira do anticoncepcional, ou tome metade. Por quê? A pílula do dia seguinte, ela pode ser feita de um hormônio, progestágeno, ou de 2, estrógeno e progestágeno. E ela nada mais é do que uma dose grande da pílula anticoncepcional. Então, sem dúvida, se alguém toma, Melissa, diversos comprimidos anticoncepcionais com o objetivo de, ou imaginando que vai impedir a gestação, se teve relação na época fértil, está provocando o aborto. Do mesmo jeito como se tomasse a pílula no dia seguinte. Essa situação quando você fala, Ricardo, continue em casa, conversando entre vocês e procurando se informar. Porque a cultura de morte que você perguntou e que o Elison explicou também, uma vez insistida, repetida, promovida, ela pode levar todos nós, inclusive padres, a se enganarem e achar que a coisa é natural. E, às vezes, se encontra padres que dão orientação errada, até cientificamente errada, achando que daí começa a achar tudo natural. Isso é muito sério. Aquele casal, por exemplo, que a esposa usa o anticoncepcional, será que ela leu direitinho a bula? Será que ela viu que ela está agredindo ela mesma? Gente, quem toma o hormônio, vamos lá, posso ir lá na resposta? Por gentileza. Quem toma hormônio, o hormônio é algo muito importante, muito delicado no organismo. Doses diminutas e fazem a interligação de todas as células do organismo. Então, existe a neuroendocrinologia, através do sistema nervoso e dos hormônios. No momento em que se toma a pílula comum, até aquela que é chamada mínima, se toma essa pílula, naquela figura que se usa do elefante numa sala cheia de cristais, é pior que isso. Você está entrando com uma dose muito grande que justamente visa enganar a comunicação natural que existe no organismo da mulher entre as diferentes células. Então, a pílula anticoncepcional comum, mesmo aquela que
tem a dosagem mínima, ela desorganiza diferentes órgãos. E o principal risco é o risco de tromboembolismos, que é a principal causa de morte da mulher. Doutora, por gentileza, o que é tromboembolismo? Obrigada. É a formação de trombos, de coagulação do sangue, formando pequenos obstáculos, pequenas rolhas. Pode ser nos vasos dos membros inferiores, em vasos hepáticos, vasos cerebrais provocando derrame, em vasos do coração produzindo infarto. Então, a principal causa de morte de mulher são os problemas circulatórios. E não estou dizendo que todos são devidos ao anticoncepcional, mas o anticoncepcional tem como principal risco o aumento desses problemas. Fora isso, existe alteração de pressão, existe risco de diabetes, existe risco de tumores hepáticos, enfim, existem muitos riscos. Tentem ler a bula e, se vocês não souberem a resposta e não tiver o Ricardo para questionar, vocês olhem no dicionário, que dá para saber os riscos que se toma. Veja, tem sido agora apresentados os problemas das pílulas anticoncepcionais, onde entra também a pílula dia seguinte. Isso é muito sério, inclusive, diferentes pesquisas mostram que mesmo as pílulas chamadas de dosagem mínima também produzem os mesmos problemas. Não, no próximo? Pode, querida, dá tempo ainda. Existe, por exemplo, algumas pílulas que são consideradas, se faz propaganda dizendo que melhora a pele, que diminui o peso, não sei o quê, como Yasmin ou Yazix, que provocam mais risco ainda de embolias, que são esses coágulos que podem levar à morte. Isso que é importante entender. Por exemplo, o Yasmin, enfim, outras pílulas, saiu na Veja, então ninguém pode me processar, porque teria que processar primeiro a Veja. Que está sendo, o laboratório foi acionado por mortes de adolescentes. Uma adolescente, 6 meses depois, estava tomando a pílula, estava morta, por exemplo, por êmbolos, por coagulação do sangue. Então, é uma coisa muito séria o uso do anticoncepcional, não tendo efeitos não só quando toma, mas a longo prazo também. Obrigado. Eu queria que ainda dá tempo de mais uma pergunta. Antes, posso interromper a pergunta? Então? Claro, por gentileza. Vai ficar vamos ficar com uma pergunta a menos. Vamos nessa. Vamos lá. Só a questão ali, ou seja, entrando com os anticoncepcionais que a doutora Elizabeth estava falando, ou seja, por favor, Padre. Não só a pílula do dia seguinte é abortiva, mas também tem muitos outros anticoncepcionais que também têm o mesmo efeito no endométrio. Entre eles? Ela falava os de baixa dosagem, que são os que se utilizam hoje. Normalmente, ou seja, eles, na própria bula, eles descrevem já que a sua ação é, primeiro, sobre o muco cervical, impedindo a entrada dos espermatozoides, o segundo, impedindo a ovulação, que saia o óvulo, e depois a motilidade da trompa também. E o quarto mecanismo de ação é tirando aquele ninho, o endométrio, que se forma todo mês, ou seja, o ninho que vai abrigar aquele embrião que já foi fecundado lá na trompa. Aí ele chega, depois de alguns dias, ele se implanta naquele ninho. Que é a anidação. Que é a anidação, está sendo preparado. Então, desconfigura esse endométrio e não permite que se nide ali. Então, é o mesmo efeito, ou seja, não é tão radical como o da pílula do dia seguinte, mas é o mesmo efeito.